E é isso, torcedor tricolor! Depois de uma grande campanha, o time Sub-17 fez história. E hoje a gente vai ouvir quem esteve dentro de campo e no comando desta conquista. Vamos conversar com os jogadores e com o treinador para entender tudo que rolou nesta jornada incrível na divisão de acesso. Então vem com a Rádio DDP! Meu nome é Paulo Lombardi, tenho 17 anos e sou atleta da Sub-17 do Passo Fundo. Me chamo Iaponã, sou natural de Capão da Canoa, tenho 17 anos, sou goleiro do Passo Fundo na categoria Sub-17. Então, meu nome é Lucas Consul, sou treinador da equipe Sub-17 do Passo Fundo. Eu vou te perguntar como é que foi o campeonato, se teve alguma etapa assim que tu achou que foi difícil, que a equipe sentiu dificuldade para avançar, seja de fase, seja vencer algum jogo. Em algum momento em que tu disse assim, pô, acho que agora que complicou o nosso campeonato? Foi contra o Lajadense, uma equipe bastante forte, né? Tem bastante qualidade. Foi a equipe mais difícil, assim, eu achei que a gente não ia conseguir. Foi na semifinal contra o Ipiranga, nós saímos perdendo. Até os 80 minutos do segundo tempo, não encaixava o gol. Daí, questão de pouco tempo, questão de poucos minutos, não consegui encaixar 2 gols. Foi onde eu senti um pouco mais de dificuldade, pensei que não ia conseguir passar por conta da desvantagem no placar durante o jogo. O momento mais difícil para mim ainda foi na fase de grupos, né? Depois que a gente perdeu para o Ipiranga em casa, para a gente tentar reerguer o ânimo da equipe, para a gente tentar reerguer a confiança da equipe também. Né? A gente vinha de uma vitória contra eles lá, depois a gente perdeu aqui, e aí a gente teve que fazer algumas mudanças, teve que se reencontrar na competição, e aí todo esse processo foi bem difícil. Né? Depois que a gente começou a evoluir, a gente foi jogando bem todos os jogos. Óbvio que teve jogos muito difíceis, Lajadense, o Ipiranga lá foi muito difícil também, mas aí a gente já estava um pouco mais consolidado com o nosso modelo que a gente queria. Como é que foi o jogo lá em Santa Cruz, lá o primeiro jogo da decisão? Deu 2-1, né, de virada para nós lá. Tu, debaixo das redes lá, como é que tu viu esse jogo aí? Um jogo que teve um clima feio, né? Um dia não muito bonito pro futebol, mas que vocês saíram felizes lá e com o resultado trazendo a vantagem para casa. Pô, durante o jogo foi bastante tenso, nós saímos perdendo, conseguimos fazer um gol de empate. Depois, durante o segundo tempo, eu tive uma pancada na cabeça, tive que sair de ambulância. Mas durante isso, nós conseguimos virar o jogo e saímos felizes lá com o resultado bom. A semana do primeiro jogo foi bem tranquila, foi uma semana bem leve. Chegamos no jogo, jogamos bem o primeiro tempo. Só que daí, por conta do clima, da chuva, no segundo tempo não fluiu tanto o jogo, mais da chuva. Daí, o segundo cartão amarelo foi... Eu achei que o juiz não ia dar um amarelo. Eu tinha esquecido que eu tinha tomado o primeiro amarelo. Daí foi espontâneo, dei o biquinho pra fora, tomei o segundo amarelo. E como é que foi essa preparação, então, depois desse choque da cabeça, né? E depois vir para uma semana depois aí, resolver para nós aí, pegar duas defesas muito bonitas de pênalti, né? Inclusive a segunda tu vai buscar ela com a mão direita lá no alto, né? E ela bate na trave e sai. O que passou na tua cabeça durante o jogo? Após o apito final ali, quando chegou nos pênaltis, que é o momento que o goleiro, né, é agora ou nunca, né? Como é que foi essa sensação para ti desse jogo? Durante a preparação foi um pouco tenso para mim, fiquei um pouco inseguro por causa da pancada, mas com o clima, com o grupo, acabamos descontraindo bastante. Durante o jogo eu achei um pouco difícil, nós saímos perdendo, tomamos 2, conseguimos um empate no agregado, com o Vini, o nosso 10. E na hora que ele apitou ali, o coração ficou nervoso, mas graças a Deus consegui ter a frieza e consegui pegar 2 pênaltis e ajudar a equipe. E tu de fora aqui nesse jogo aí, como é que foi o sentimento de somos campeões? Conseguimos. Tava bastante nervoso, ainda mais nos pênaltis. Eu não consegui olhar o último pênalti. Fiquei muito nervoso, é surreal ficar fora desse jogo. O que representa esse título e o acesso para você e para o clube? Bom, para mim representa muito na minha carreira, né? Crescimento da carreira. E para o clube representa bastante pela história, né? A gente sempre fala para os meninos que a gente tem que fazer história no clube, tem que deixar a camiseta mais pesada do que a gente ganhou ela. Então a gente conseguiu isso e fez história no clube. Qual foi o segredo para manter a confiança até o fim?
confiança até o fim, acreditar até o último minuto de jogo, né? Não entramos de salto alto, a equipe dos caras era bastante forte e garra até o final. Nosso time é bastante agressivo. Jogamos bola até o final. E tu tinha alguma orientação para qual lado ir, ou foi simplesmente do feeling ali, do momento? Pior que não, eu tinha visto os pênaltis deles, eu não sei se era nas quartas ou nas semis, mas não teve muito para ter uma base, mas foi mais no momento ali, foi na decisão mesmo, foi no coração e deu certo, graças a Deus. Quando começou a temporada, você imaginava um final tão perfeito como foi, né? Além do acesso à taça, né? A gente almejava, né? A gente sonha com isso, a gente trabalha com isso. Não imaginei que seria tão emocionante como foi no final ali, mas a gente buscava isso, né? Tanto é que a gente sempre falava para os meninos, a gente tem que ser campeão, a gente vai subir, a gente quer ser campeão, esse é o nosso objetivo. Então a gente sempre trabalhou para isso, né? O que esse acesso significa para você pessoalmente, para ti, para tua carreira? O acesso, né? Como a gente foi campeão, ajuda bastante a agregar na nossa carreira, né? Mas como atleta, ajuda bastante lá na frente. Como é que foi celebrar esse título aí com a torcida, com a família? Veio uma galera a mais do que geralmente vem nos jogos, né? Na final ali é um atrativo a mais, né? É mesmo a nossa torcida ali se fez presente também junto. Como é que é para vocês, dentro de campo, olhar para fora e ver que tem a torcida e tá o pessoal apoiando ali, sendo o 12º jogador com vocês? É bom, né, cara, olhar para cima e ver aquela festa, aquele tumulto, aquele movimento, chega a dar uma sensação mais leve para jogar, saber que tem um apoio da torcida. E o que mais me deixou bem para jogar foi saber que tava meu Dinho, minha mãe ali olhando o jogo, e depois poder comemorar com eles não tem preço. O que passou pela sua cabeça quando o árbitro apitou o fim do jogo? Cara, então, uma sensação única, né? Nem sei o que passou pela minha cabeça, só comecei a chorar, na verdade, de emoção e aquele sentimento de a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu, a gente fez história com o clube, a gente colocou uma taça pro clube, a gente foi campeão gaúcho, que é uma coisa que nem todo mundo é, né? O que fez esse grupo ser tão forte ao longo da temporada? Eu creio que foi mais, como eu posso dizer, no dia a dia, né? Acabamos se fortalecendo, acabamos se tornando família. A resenha, as descontrações, a risada acabou fortalecendo o grupo. Os treinos, quando era para o momento sério, nós era sério. Isso aí acabou fortalecendo nós, não conseguimos, graças a Deus, não buscar o título. A adaptação. É um time muito adaptável, né? A gente sabia o que o adversário ia fazer, a gente estudava e a gente falava para os meninos, vai acontecer isso no jogo, a gente precisa se readaptar. E os meninos, que é um mérito do nosso grupo, ser adaptável e entender o trabalho, os meninos abraçavam a ideia e a gente conseguia se adaptar diante do adversário. Então, quando a gente estava jogando contra o Ipiranga, a gente estava perdendo de 1-0, a gente pensou, agora nós temos que mudar a estratégia, uma coisa que a gente já tinha treinado, né? Que era tirar um zagueiro, botar um volante, subir mais as linhas, e aí foi quando a gente virou o jogo. Então é um grupo que ele é muito adaptável, e isso foi a nossa grande virtude tática. Inclusive, para a final, né, teve bastante trocas, né, de jogadores que começaram a iniciar a partida, né? Isso. Teve alguma razão específica no porquê disso, professor? A gente sempre treina, né? A gente sempre treina situações em que a gente está perdendo o jogo e precisa vencer, situações que a gente precisa segurar o jogo. A gente sempre está treinando essas variações. E como a gente tem um elenco muito qualificado, desde os titulares até os que não começavam no jogo, a gente sabia que se a gente precisar de certa estratégia, a gente vai usar esses atletas. Se a gente precisar de tal estratégia, vai ser esses aqui. Então todo mundo meio que já sabia o que ia acontecer, a gente fazia as trocas, o time se readaptava dentro do jogo. O que passou na tua cabeça quando pegou aquele pênalti ali? Qual foi a primeira coisa que tu pensou assim, ou não pensou nada? Como é que foi essa sensação aí? A hora ali, quando bateu na mão, foi na trave. Não veio nada na cabeça, deu vontade de comemorar. E, não sei, não via nada. Dá vontade de comemorar. Como é que foi para manter o grupo motivado aí no intervalo do jogo? O placar não era favorável, né? Sim, sim. E tudo indicava ali uma possível perda do título, vamos dizer assim, né? Porque o placar, de momento, era deles, né? Então a gente precisava correr atrás. Como é que foi para manter o equilíbrio, né, do time? Porque no segundo tempo teve um aumento de volume, né? Principalmente no final do jogo ali, a partir dos 30, se eu não me engano, ali a equipe jogou pressionando bastante a equipe de Santa Cruz, né? Em alguns momentos, quando a gente constrói uma relação que ela é verdadeira com os atletas e uma relação que ela é mais próxima,
a gente consegue cometer alguns exageros. E aí, no vestiário, a gente precisou do choque, né? A gente precisou do choque de realidade, precisou de um pouquinho de exagero, tanto meu quanto da direção, pra gente dizer, rapaziada, é uma final, a gente tá jogando mal, a gente não tá jogando bem, a gente precisa melhorar. Então, na verdade, foi mais uma cobrança de, velho, vamos lá, o objetivo não tá alcançado, a gente precisa fazer gol, do que uma injeção de ânimo, foi mais uma cobrança mesmo. Mas aí é natural, isso acontece no futebol, a gente cobrou eles e eles vieram no campo, eles fizeram tudo que a gente pediu, né? Felizmente a gente tomou o segundo gol, aí a montanha parecia mais alta para escalar ainda, mas aí o Vini achou um golaço, e aí depois brilhou a estrela do Eporã nos pênaltis, né? Como já tinha feito lá contra o Lajadense. Foi sensacional.